Salve galera, tudo numa boa? Professor Guilherme Ritter então, para mais um vídeo, nosso segundo vídeo da história do Brasil, dando continuidade à nossa linha do tempo. Começamos na aula passada vendo os elementos basilares, o que foi que, quais eram as transformações que a Europa Ocidental passava no período que precede aquilo que nós chamamos de grandes navegações ou a expansão ultramarina europeia. Vimos, portanto, que o elemento causador das grandes navegações, o ponto mais importante que leva Portugal ao famoso pioneirismo português, né? A primeira nação europeia a lançar-se no mar, explorando o Oceano Atlântico, um oceano que ainda não era explorado absolutamente, foi a formação do Estado moderno português. Relembrando com vocês, o Estado moderno é um Estado centralizado na mão do rei e que temos como característica primordial a união de rei mais a burguesia. O fomento, portanto, à atividade comercial era a forma como seria possível sustentar esse Estado moderno. Pensa na nossa relação de hoje, como é possível um processo de sustentação de um Estado, do nosso país? Através da cobrança de tributos, através de uma série de elementos que permitem, então, a existência disso que nós chamamos de Estado. Portanto, a atividade comercial, através do processo de tributação sobre essa atividade comercial, é uma das maneiras de entendermos as grandes navegações. Essa é a causa primeira. A primeira causa, portanto, é um elemento que diz respeito à política e à economia, às transformações que aconteciam no mundo europeu. Então, nessa passagem do modo de produção feudal, do feudalismo, e uma transição para o que nós podemos chamar de pré-capitalismo, ou então o capitalismo em sua fase comercial, o início do modo de produção capitalista que hoje nós vivemos, né, extremamente desenvolvido. Mas há um outro elemento que a gente não pode deixar de salientar. Inclusive alguns historiadores, pessoal, eles salientam como sendo, na verdade, o elemento mais importante das grandes navegações. Isto é, o verdadeiro motivador das grandes navegações. Então, vocês já percebem pela forma como eu estou construindo com vocês, eu primeiramente coloquei os elementos políticos e econômicos. Mas eu não acho que é menos importante isso. Obviamente que eu não considero e não concordo que é a coisa mais importante. Mas então qual é a forma que nós temos de enxergar esse elemento que agora eu vou trazer para nós? A gente tem que enxergar que ele é igualmente um elemento componente do processo da expansão ultramarina europeia para os oceanos, pelo oceano, Atlântico, para o continente africano, asiático e, obviamente, né, vocês sabem que é no meio de toda essa história que eles chegarão ao mundo americano e, portanto, ao continente americano. Eu estou falando para vocês, galera, do processo de expansão da fé católica. Igualmente importante, o processo de fortalecimento do rei, de fortalecimento da burguesia, de crescimento econômico, o processo exploratório, portanto, do hemisfério sul, né, do mundo, África, América, Ásia, povo. Igualmente importante é o processo de fomento e de expansão da fé cristã. Eu trouxe para vocês como primeira frase o catolicismo, mas para além do catolicismo, esses processos de grandes navegações também, com um processo desenvolvido, contarão com a vertente religiosa das outras formas cristãs. As outras formas cristãs. Após 1517, vocês sabem, acontece uma coisa na Europa chamada de Reforma Protestante. Martinho Lutero, a contestação ao Vaticano e toda aquela história que depois vocês vão ver, né, no encontro com o professor Fábio, aqui do nosso Decifrando a História. Então, nessa conjuntura, a partir do século XVI, a partir da a partir da Reforma Protestante de Lutero, a gente terá, então, um processo de expansão dessa fé cristã. Mas vamos falar de nós, né? O nosso foco aqui é a história portuguesa, é a história das Américas, é falarmos da história do Brasil. Vocês sabem que um dos grandes braços, ao lado desse braço do Estado lusitano, né, a coroa lusitana, a busca do enriquecimento, existe a questão, galera, da expansão da fé católica no Novo Mundo, sobretudo a partir da perda de fiéis que começa a acontecer no mundo europeu por parte do catolicismo. Então nunca se esqueçam, ao mesmo tempo em que a gente estava conversando das questões políticas e econômicas que foram essenciais para o processo das grandes navegações, há um outro fator que nós conversaremos muito e que aqui tu já consegue perceber. A partir desse momento a gente entende muito do que é o nosso país hoje. O nosso Brasil hoje está diretamente vinculado a um poder da religiosidade muito forte. Percebe que desde o nosso nascimento
desde o momento em que essa terra passa a ser colonizada, ocupada e sistematicamente explorada pelos portugueses, há o tempo inteiro, galera, um braço religioso, católico, oficial do Estado português na nossa terra. Então nunca te esquece, no processo das chamadas grandes navegações, um outro elemento muito importante, como um elemento causador desse processo das grandes navegações, é a expansão do cristianismo para além do mundo europeu. Enfim, né, o ocidente europeu que nós estamos aqui conversando. França, Inglaterra, Portugal, Espanha, os países aqui, né, de uma Europa mais centralizada, que estão vinculados ao início da ideia das grandes navegações. Mas, nunca te esquece, o pioneirismo, ele é, portanto, lusitano. Perfeito? Partimos então desse elemento, retomando a nossa aula passada, e 1415 foi a data que eu trabalhei com vocês. Antes da gente conseguir penetrar profundamente na história brasileira, é importante que eu saliente para vocês que os portugueses eles experimentaram sistemas, formas de exploração antes do mundo americano, no mundo africano. Antes da gente chegar efetivamente ao mundo africano e falarmos desses sistemas agora de exploração, eu quero lembrar com vocês um ponto. Vocês lembram qual era o objetivo dos portugueses quando saíram da Europa? A busca das especiarias indianas, isto é, do Extremo Oriente. Um foco direto, não através do mar Mediterrâneo, onde havia italianos, onde haveria atravessadores no meio desse caminho, mas um espaço direto de acesso ao Oriente para buscar esses produtos extremamente baratos e revender esses produtos no mundo europeu. Só que eu não sei se vocês lembram. Vocês lembram a data que Vasco da Gama chega na Índia? Efetivamente no território indiano? A data é 1498, galera. Retomando então o nosso argumento inicial aqui, 1415 foi quando começou esse processo. 1498, então vamos dizer assim, foi quando acabou o processo. Então nós estamos falando de um intervalo de 80 anos, né? Vamos arredondar, vocês sabem, a gente não dá bola para detalhe de números. Então a gente está falando de um intervalo, galera, de praticamente um século para efetivamente os portugueses chegarem ao seu intento. Isto é, uma via de acesso direto ao mundo indiano para lá pegar os produtos orientais, trazer à Europa e revender. Enfim, 1498. Entre 1415, a tomada de Ceuta, no norte da África, e 1498, o que foi que aconteceu? Há mais um marco, galera, que vocês precisam saber das grandes navegações. O primeiro marco, portanto, é o marco inicial, 1415. O segundo marco, galera, antes, lá de Calicut, que agora eu já tinha trazido aqui para vocês, é 1488. Vocês sabem, né, os exercícios sobre essa parte da história, eles não vão cobrar de vocês todas as datas que estão relacionadas ao processo de exploração dessa costa africana. O Cabo Bojador, isso, aquilo, não se preocupem, tá? Não se preocupem em memorizar. Mas há marcos que são muito importantes nesse processo. Então, o primeiro deles, obviamente, início do século XV, e o segundo. Lá no extremo sul, galera, do continente africano, havia um lugar mítico, né, que foi inclusive construído na obra Os Lusíadas, que vocês sabem que é uma das obras fundadoras da nossa história, da história portuguesa e, consequentemente, tem muito a ver conosco. Os Lusíadas, como vocês sabem, ele narra, galera, esse grande feito lusitano que foi a chegada ao mundo oriental. Portanto, galera, a história dos Lusíadas ela não conversa sobre a história do Brasil, ela não fala da história das Américas, né? Precede, portanto, a história que está sendo contada ali, precede a chegada dos lusitanos no mundo americano. Então, esse lugar mítico que foi construído, galera, lá no extremo sul, era o famoso Cabo das Tormentas. Os portugueses, galera, chegavam ao extremo sul do continente africano muito antes da data de 1488. Só que quando eles chegavam a esse extremo sul, galera, eles não conseguiam dobrar, eles não conseguiam passar esse extremo sul devido às correntes marítimas que lá existiam, os ventos e as correntes, e que, portanto, através de uma navegação que era absolutamente necessária, as correntes marítimas e os ventos, né, era necessário, portanto, passar. E os portugueses chegavam ali, não conseguiam. Aí que se constrói essa ideia do Cabo das Tormentas, da impossibilidade de passar. Pois em 1488, eu quero que vocês anotem isso, portanto, um navegador português muito famoso, chamado Bartolomeu Dias, ele é o cara que vai, depois de tantas outras tentativas, né? E aí tu anota latitude, longitude, tal. Depois de tantas outras tentativas, galera, ele será o cara que vai conseguir descobrir o acesso específico que permite a transposição do extremo sul do continente africano. A partir de 1488, portanto, esse lugar chamado de Tormentas,
Chama-se, galera, o Cabo da Boa Esperança. O Cabo da Boa Esperança por quê? Porque agora é uma questão de tempo e nós vamos chegar, porque estamos navegando no lado oriental do mundo. E aí vocês já sabem, 10 anos depois, com a ajuda de navegadores árabes, com uma série de apoios, Vasco da Gama e os portugueses, eles finalmente chegam à cidade de Calicut, hoje, né, atual região do mundo indiano, e lá estabelecem relações de parceria, isto é, podemos vir trazer produtos para vocês e pegar produtos de vocês e levar ao nosso mundo? Beleza. Os portos estão abertos. Em 1499, galera, Vasco da Gama estava de volta em Portugal. E eu sempre conto para vocês, eu acho muito engraçado e maravilhoso esse momento. É, pessoal, feito um festejo no mundo português com uma duração de uma semana, né? O rei decreta festa, afinal de contas, como a gente viu, pelo menos desde 1415, o grande intento dos portugueses era chegar ao Oriente, um acesso direto às especiarias europeias. Pois em 1498, galera, Vasco da Gama, não te esquece, ele chega ao mundo oriental. Em, portanto, janeiro de 1500, sob comando de um fidalgo, sob comando de um nobre, galera, que a gente não sabe explicar exatamente o porquê que ele foi escolhido, Pedro Álvares Cabral capitaneará a maior das armadas, a maior das viagens, galera, que saíram de Lisboa, que saíram de Portugal. O objetivo, obviamente, chegar, galera, ao Oriente. Isto é, ir lá, pegar especiarias e trazer de volta ao mundo europeu, né? A Portugal. Mas vocês sabem que muito bem essa viagem, ela vai terminar na nossa terra. Na verdade, ela não termina. Ela chega à nossa terra e ela continuará até o Oriente, onde efetivamente tem que ir, né? E aí, galera, é que é o momento que a gente precisa fazer uma pausa. Vasco da Gama, ele chega ao Oriente. Pedro Álvares Cabral, então, teoricamente, foi o nosso descobridor, foi o cara que descobre a nossa terra, português. Por que Pedro Álvares Cabral, galera, veio parar no mundo americano se o objetivo de Cabral efetivo, sabemos, embora não haja documentações que permitam efetivamente esse processo de construção, a gente sabe, inclusive, Pedro Álvares Cabral segue sua viagem ao mundo oriental. Por que Cabral, galera, vem parar no mundo americano? Aqui é um outro momento onde a gente precisa fazer uma pequena pausa e recontextualizarmos a história europeia um pouquinho antes desses 1500 em que Pedro Álvares Cabral coloca os pés aqui no nosso território. A gente volta, galera, para a história do irmão ibérico, né, da irmã ibérica de Portugal. Chamamos de Espanha. A Espanha, portanto, pessoal, ela tem o seu processo de unificação através da absorção, né? Primeiramente houve um casamento, a famosa Isabel de Castela com Aragão, Fernando, rei de Aragão, né? E, pessoal, depois desse casamento, então, Aragão e Castela. A Península Ibérica, portanto, durante esse período agora anterior, que eu estou conversando com vocês, ela era composta por pelo menos 5 reinos. Portugal, um reino independente, já com a sua história, agora já inclusive navegando Atlântico afora. Aragão, Castela, Leão e Navarra. O processo, portanto, de formação da Espanha, primeiramente o casamento dos dois mais poderosos, principais reinos dessa Península Ibérica. Aragão, Fernando de Aragão e a Isabel de Castela. Galera, com o passar do tempo, né, posteriormente, não aqui nesse momento, mas esses são os famosos e apelidados, olha só aquela importância que eu havia dito para vocês, os famosos reis católicos, Fernando e Isabel. Eles então, galera, a partir dessa união, absorvem os outros reinos, o reino de Leão e o reino de Navarra. A data em que isso acontece é o ano de 1492. Forma-se, portanto, galera, o Estado moderno espanhol, a Espanha, como a gente conhece, no ano de 1492, e não à toa, esse é o ano também de um elemento muito importante para a nossa história, tanto portuguesa, Portugal nasce nesse sentido, quanto, obviamente, espanhola, e nesse sentido, portanto, uma história que se confunde com a nossa própria história brasileira. Né? Pensarmos nós brasileiros, é impossível pensarmos a nossa história, a nossa gênese, sem nos interrelacionarmos com essa pregressa história europeia também. Né? E o que eu estou falando para vocês, galera, são as famosas guerras de reconquista. Absolutamente importante, portanto, para a formação da Espanha, e como eu disse para vocês, para o surgimento até mesmo de Portugal,
São as guerras, galera, de cristãos contra muçulmanos. As guerras de reconquistas, elas nada mais são do que longo período, galera. São 8 séculos de guerra, em que os portugueses, galera, desculpem, em que os cristãos, ainda lá naquele mundo medieval, fazem um longo processo de expulsão dos muçulmanos, que no século VIII, galera, no ano de 711, através do grande processo de expansão islâmica, eles vão acabar ocupando a Península Ibérica. Então, a partir desse mesmo 711, na verdade é um pouco depois, começam as chamadas Guerras de Reconquista, que terminam, pessoal, em 1492. Percebem? Lutas que começam lá no século VIII, elas vêm, galera, essas lutas até o século, pessoal, XV, que nós estamos conversando, o final do século XV, 1492, pois o último bastião islâmico na Península Ibérica era a região, galera, sul da Espanha, a região de Granada, pois em 1492 também existe a expulsão desses islâmicos de lá, Espanha formada e, galera, o patrocínio a Cristóvão Colombo. Esse italiano, portanto, inclusive tinha tentado uma relação com o mundo português, os portugueses rechaçam, né, não fazem negócio com Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, portanto, oferece à Espanha os seus serviços. Eu tenho um caminho para chegar ao Oriente. E esse caminho, galera, seria navegar para o Ocidente, para chegar no Oriente, como a gente já pré-conversou, né? A gente deu uma conversada. Aqui eu estou retomando, porque tem um elemento muito importante que a gente daí não desenvolveu na nossa aula passada. Quem ainda não assistiu, né? Vocês podem, né? Muito bem, peguem o nosso vídeo número 1, o nosso vídeo de introdução, e complementem agora com o nosso vídeo número 2. Galera, chama-se Tratado de Tordesilhas. A partir do momento em que Cristóvão Colombo chega no mundo americano, e os portugueses, galera, estão navegando nesse Oceano Atlântico, percebe? A data é 1492. Não houve ainda a descoberta do Oriente. O acesso direto, né? Claro, já havia se dobrado o extremo sul africano, então os portugueses sabiam que era uma questão de tempo, eles estavam ali. Justamente por esse motivo, eles não negociam com Colombo. Não precisa, a gente já está chegando, é uma questão de tempo. Né? Então o que nós precisamos aqui nesse momento? Extremamente importante. Nesse momento, estabelece-se um acordo de divisão, galera, do Ocidente, chamado Tratado de Tordesilhas. Na verdade, é precedido, galera, pela chamada Bula Intercoetera, em 1493. Então, percebe, em outubro de 92, galera, Colombo chega no mundo americano. Já no início de 93, estabelece-se a chamada Bula Intercoetera. Através do arquipélago de Cabo Verde, traça-se uma linha imaginária dividindo esse mundo ocidental para que não houvesse briga entre portugueses e espanhóis. Né? Essa linha, galera, acabou ficando muito próxima do continente africano e do mundo que os portugueses já vinham explorando fazia muito mais tempo. Portanto, somente 100 léguas a partir desse arquipélago de Cabo Verde. E é aí, então, que contestado essa bula intercoetera, né, contestada ela, em 1494, na cidade de Tordesilhas, na Espanha, assina-se um novo tratado. Aqui tu percebe, galera, que já se sabia mais ou menos que havia territórios para cá, e os portugueses, portanto, eles buscam alargar essa linha. Em vez de 100 léguas, galera, o Tratado de Tordesilhas ele tem o mesmo sentido, isto é, todas as terras descobertas para um lado pertenceriam aos portugueses. Todas as terras descobertas para o outro lado, né, as novas terras, pertenceriam aos espanhóis. Então, em vez de 100 léguas, galera, os portugueses afastam essa linha para 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde. E aqui é interessante perceber, primeiro, que nesse momento as tecnologias eram poucas, portanto havia pouca precisão. E a segunda coisa é que também não havia no grande arquipélago de Cabo Verde, né, posse portuguesa de ocupação, também não havia, galera, um processo de qual das ilhas que era o marco inicial. Então isso daqui abria a premissa, né, para tensões e tudo mais, que no futuro vocês vão ver, né, vai ser extremamente interessante na nossa história essa questão fronteiriça, a fronteira que divide essa América, uma América espanhola de uma América portuguesa. Aí, galera, é que nasce um território americano que pertence aos portugueses. Através dessa linha de Tordesilhas, a 370 léguas desse arquipélago, uma fatia, uma porção de terra do mundo americano cabe aos portugueses. Aí que a gente entende mais ou menos, sem ter a precisão documental, não há um documento que permita que façamos essa afirmação, mas, galera, provavelmente o rei de Portugal, ele manda Pedro Álvares Cabral primeiro passar, viajar nessas 370 léguas no hemisfério sul, tomar posse desse território, né, registrar essa chegada,
e depois, galera, seguir a sua viagem rumo ao Oriente. E é então, nesse momento, que Cabral chega aqui, acontece uma série de coisas que depois eu vou desenvolver com vocês, uma série de elementos muito famosos da nossa história e que precisam ser enxergados com profundidade e com problematização. E a partir dessa chegada, galera, a escritura da famosa Carta de Caminha. O barco retorna ao mundo europeu e a partir desse retorno ao mundo europeu, então, é dado então a posse, né? O rei de Portugal ele avisa a Espanha e avisa, né? Comunica ao mundo europeu de que colocou os pés nesse mundo, portanto, agora aqui americano, sem ter ainda o nome de América, mas territórios, portanto, dentro da sua zona, dentro da sua faixa de terra, estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Maravilha? Próxima aula, portanto, nosso período pré-colonial, o início da exploração da nossa terra, mas, sobretudo, o grande contato cultural com os povos indígenas e esses povos europeus que chegam no nosso mundo. Um beijo, não esquece de curtir o nosso vídeo, entrar, né, te inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso trabalho, ajudando nós profs, então, na nossa caminhada. Beijão para vocês.